Olá, amigo da Doutoria. Eu vou mostrar para vocês hoje como se faz uma galeria de fotos usando os botões do Flash, usando o over dos botões do Flash. A gente vai começar reduzindo algumas fotos aqui no Photoshop. Eu tenho aqui 3 fotos. Tá? Vou mostrar para vocês como se reduz. A gente vai ter 2 formatos de cada imagem, um ícone e uma imagem grande para a gente montar a galeria. Então a gente vai começar por essa primeira foto. Você vem aqui no menu Imagem, Image Size, tamanho da imagem, e vamos colocar aqui na largura 400 pixels. Dá um OK. Tá? Vou aumentar aqui o zoom para 100%. Esse é o tamanho da nossa imagem. Vou salvar para a web. Chamar essa imagem de imagem 01. E vou salvar ela no outro formato também para virar o ícone da galeria. Então, Image Size, vou colocar aqui 70 pixels. E vou salvar para a web também. Salvar para a web. Também aqui, formato JPG. Salvar imagem 01, tracinho, ícone. Vou fazer a mesma coisa para as outras imagens. E aqui a última imagem. 400 pixels, OK. Salvar para a web. Imagem 3. Pronto, a parte do Photoshop acabou. Agora vamos para o Flash. Bom, estamos aqui então no Flash. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz então a galeria, como a gente programa a galeria utilizando o símbolo botão do Flash. Tá? Primeiramente a gente vai importar as imagens que a gente recortou no Photoshop. Então eu venho aqui em Arquivo, Importar, Importar para a biblioteca, tá? Para a livraria. Vou selecionar todas as imagens e vou clicar em Abrir. Automaticamente essas imagens vão aparecer aqui na biblioteca do Flash. Se a biblioteca não aparece para você, é só apertar Ctrl L. Ela começa a aparecer e você vai ver que as suas imagens estão guardadas aqui. A gente vai começar então arrastando as imagens dos ícones para o palco, né, para essa tela branca aqui do Flash. Então basta clicar na imagem aqui na biblioteca e arrastar para o palco. Eu vou arrastar aqui os 3 ícones. Se você quiser alinhar os 3 ícones, você pode selecionar os 3, criando uma caixa de seleção, e apertar Ctrl K. O atalho Ctrl K abre a janela de alinhamento. Tem 2 opções: eu posso alinhar em relação ao palco ou simplesmente alinhar uma em relação à outra. Tá? Eu vou deixar desativado em relação ao palco e vou alinhar uma em relação à outra. Vou centralizar elas horizontalmente e vou distribuir o mesmo espaço entre cada uma das imagens. Olha lá. É isso aí. Então temos nossos 3 ícones aqui no palco. Eu vou transformar agora cada imagem em um símbolo de botão. Para fazer isso, você seleciona a imagem, aperta a tecla F8 e vai aparecer a janela Converter para símbolo.
você seleciona o botão, você pode nomear esse símbolo como botão 1, por exemplo, e dá um OK. Vou fazer a mesma coisa para as outras imagens. Seleciono a imagem, aperto F8, dou o nome, botão 2 e dou um OK. Seleciono a terceira imagem, aperto F8, botão 3, tipo botão e dou um OK. Temos no palco 3 botões. Para testar, ver se está tudo certo, basta apertar Ctrl Enter e você vai ver que quando você passa o mouse em cima do ícone, agora ele é um botão, né? Cria uma mãozinha como se fosse um link, né? Porém, por enquanto nada acontece se a gente clicar. Vamos fechar a janela de teste. E agora vamos editar os botões. Vou entrar na edição do primeiro botão. Tem 2 formas de entrar na edição do botão. A primeira é clicando 2 vezes no botão. Você vai ver aqui, você está editando o botão. Tá? Vou voltar aqui para a cena, para o palco. E vou entrar da segunda forma, que é o seguinte. Vou minimizar essas janelas. E aqui pela biblioteca, eu posso dar 2 cliques no ícone do símbolo e entrar também na edição do botão. Tanto faz, para voltar eu clico em cena. Então vamos entrar mais uma vez na edição. E você vai notar que no símbolo botão, a linha do tempo é um pouco diferente da linha do tempo do palco. Veja lá, na linha do tempo do palco a gente tem a linha do tempo separada por frames. E dentro do símbolo botão a gente tem separado em 4 frames específicos. O up, o over, o down e o hit. A gente vai ver um a um. O up é o estado natural do botão, ou seja, vou dar um Ctrl Enter aqui, quando eu não estou com o mouse em cima do botão, é o frame up que aparece aqui. O over é o estado quando o mouse está em cima do botão. Por exemplo, para criar um estado over, eu crio um quadro-chave no frame over e vou fazer, por exemplo, aqui um contorno em volta do botão. Vou selecionar uma cor de contorno, vou deixar o preenchimento transparente e vou desenhar um contorno em volta do botão. Então, no estado over, ou seja, quando o mouse estiver em cima do botão, vai aparecer a imagem e esse contorno. Vamos testar? Ctrl Enter. E agora, quando eu coloco o mouse em cima do botão, aparece o contorno. O frame down é o funcionamento do botão quando eu estou com o mouse clicado em cima do botão. Para criar o estado down, eu crio um quadro-chave no frame down, apertando F6. Ele copia o quadro-chave anterior, o quadro-chave do over. E eu vou, por exemplo, aqui trocar a cor do contorno. Vou deixar esse contorno vermelho. Então, quando eu pressionar o mouse em cima do botão, o contorno vai ficar vermelho. Vou dar um Ctrl Enter. O over, estado over. E agora o estado down. Cliquei no botão. Estado over e o estado down. Ok? E o hit é o frame que cria a área de funcionamento do botão. Vou criar um quadro-chave apertando F6. Por enquanto, a área de funcionamento do botão é onde aparece essa imagem e onde aparece esse contorno. Eu posso criar uma área de funcionamento maior, simplesmente desenhando um retângulo maior nesse quadro-chave. Por exemplo, assim. Agora esse botão vai funcionar em toda essa área desse retângulo. Vamos testar? Ctrl Enter. E veja que agora o botão funciona mesmo antes de eu chegar na imagem do botão, né? Eu estou passando o mouse em cima daquele retângulo que a gente criou no quadro-chave Hit. Ok? É assim que a gente cria um botão. Para fazer funcionar a galeria, a gente vai colocar a imagem grande no quadro-chave Over. Ou seja, quando eu passar o mouse em cima do botão, vai aparecer a imagem grande aqui do lado direito. Vamos lá? Vou fechar aqui então. Vou colocar o player, esse quadradinho vermelho, no frame over e vou arrastar a imagem grande relativa a esse ícone para o palco. Então veja lá. Tá? Quando eu der um Ctrl Enter agora e passar o mouse em cima desse botão,
vai aparecer a imagem grande no palco, ok? É assim que a gente cria uma galeria de imagens. Eu posso fazer algumas outras coisas, por exemplo, vou colocar também a imagem grande, vou copiar ela aqui, Ctrl C, e vou colocar ela também no frame down, Ctrl Shift V. Tá? O Ctrl Shift V faz você colar a imagem exatamente na mesma posição da imagem que você copiou. Tá? E além de ter a imagem grande no frame down, eu vou colocar também um texto de legenda. Então, vamos escrever aqui, ó, legenda. Vamos diminuir um pouco o texto, posicionar aqui um pouco melhor e vamos dar um Ctrl Enter. Então, quando eu passo o mouse em cima do botão, aparece a imagem grande do lado direito, e quando eu clico nesse botão, aparece a legenda, porque a legenda está no frame down. Para fazer o restante dos botões, eu volto para o palco, para a cena, clicando aqui em cima, entro na edição dos outros botões e vou fazer a mesma coisa. Eu posso fazer aqui o seguinte, apertar F6 em todos os frames e depois ir editando frame a frame. Por exemplo, o over, agora é só arrastar a imagem 2 e no frame down eu vou copiar de novo, né, a imagem 2, Ctrl C, Ctrl Shift V e vou escrever aqui embaixo legenda. E vou fazer a mesma coisa para o botão 3. Vou voltar para a cena, para o palco, vou entrar, dar 2 cliques para entrar na edição do botão 3 e vou criar quadros-chave. Quando eu não crio um quadro-chave em algum dos frames do botão, esses frames onde não existe quadro-chave assumem o que tem no quadro-chave anterior a eles. Né? No caso aqui o quadro-chave over. Então o down e o hit por enquanto está assumindo o que tem no quadro-chave over. Tá? Mas a gente vai criar aqui com F6 outros quadros-chave. No over a gente vai colocar a imagem 3 grande, tá? Ctrl C, vou no down, Ctrl Shift V e vou aplicar aqui também a legenda no frame down, ou seja, quando eu clicar no botão vai aparecer a legenda. Vamos dar um Ctrl Enter, vou passar o mouse em cima dos 3, vou clicar nos botões, veja lá que quando eu clico aparece a legenda, ok? Então é assim que a gente cria uma galeria no Flash usando o frame over do símbolo botão. Agora você pode estilizar, né, fazer o layout da maneira que você quiser e usar aí essa dica. Até mais!